Semana. Os nossos convidados de hoje são o Dr. Carlos Denezuk, advogado, sócio fundador da DASA Advogados, e o Dr. Daniel Amaral, advogado, também sócio da DASA, especializada em recuperação judicial. Dr. Daniel, Dr. Carlos, é um prazer tê-los conosco e falar do tema diretamente, recuperação judicial. Sim, Curi. Hoje é muito importante esse tema, tendo em vista o problema da pandemia. E o que a gente vem notando é que as empresas e os empresários estão cada vez mais desesperados, porque não existe hoje uma ajuda governamental, não existe hoje uma ajuda do sistema bancário brasileiro, e os empresários não vão ter outro caminho sem se proteger através da recuperação judicial. Na verdade, a pesquisa CIP Datafolha demonstra que o dinheiro não está chegando na ponta, que as empresas estão desesperadas. Mas a primeira pergunta é assim: hoje existe um mito no mercado de que micro, pequena, média empresa não pode ir para recuperação judicial porque é caro, porque não consegue pagar, porque não tem saída. Existe hoje alguma orientação sem ônus para que quem quiser saber sobre o tema sem compromisso possa consultar a sua empresa especializada no assunto? Sim, a gente, nesse momento de cooperação da pandemia, a gente está à disposição de todo empresário, micro, pequeno, médio empresa, que mande suas perguntas para a gente poder responder, tirar qualquer dúvida, para ele entender que ele também tem o direito de poder pedir a sua recuperação judicial para se proteger. Como é que ele manda essa pergunta? Para onde ele manda? Ele manda para o e-mail que tem do escritório, que é o dasa@dasa.adv.br. Lá tem uma equipe que vai receber as suas perguntas para responder tudo de forma gratuita, para eles ficarem à vontade e terem tudo bem esclarecido. Ok, então ele pode ter toda a informação sem ônus. Sem ônus nenhum. O que é o processo de recuperação judicial propriamente dito? Ok, o processo de recuperação judicial nada mais é do que uma proteção judicial para o empresário. Aquele empresário que já está com o seu caixa abalado, já está com dívidas, já está num momento ruim do ciclo dele, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para o juiz, através dos seus advogados, que a empresa entre com a sua recuperação judicial. O que quer dizer isso? Que pare tudo, seja tratado toda a dívida do passado lá para frente. Ele vai ganhar um tempo para se reestruturar, para depois mostrar para esses credores como ele vai fazer o pagamento desse passado. Na verdade, numa forma resumida, é isso. Doutor Daniel, quais são as vantagens e desvantagens da recuperação judicial? Olha, Curi, as desvantagens de uma recuperação judicial, elas estão mais ligadas à questão de que é um pedido que você tem que levar para o judiciário. E o judiciário, nós sabemos, brasileiro, ele tem lá os seus problemas, né, relacionados à eventual morosidade, o que ainda aqui em São Paulo, nas grandes capitais, tem sido um pouco mitigado, porque tem sido criadas varas especializadas. Mas em algumas comarcas do interior, o que acontece é que o processo de recuperação judicial, muitas das vezes cai na mão de um juiz que não tem um conhecimento abrangente da matéria, e acaba, por conta disso, tendo um pouco de dificuldade na sua tramitação. Lembrando que, apesar disso, e aí entra na parte da vantagem, a partir do momento que você entra com o pedido de recuperação judicial, são suspensas todas as ações e execuções contra a empresa que está em recuperação judicial. Então, mesmo com um pouco dessa morosidade que às vezes acaba dificultando o andamento do processo de recuperação judicial, ainda assim o empresário ele não tem o problema de ser atacado pelos seus credores por conta dessa suspensão que existe. E aí, entrando um pouco mais nas questões das vantagens da recuperação judicial, a primeira delas é um pouco mais relacionadas ao fato de a empresa poder se reerguer, poder fazer de uma medida judiciária um problema de solução financeira, que é o quê? A partir do momento que ela entra em recuperação judicial e todas as suas dívidas são estancadas, ela chega no momento onde ela pode apresentar um novo plano de negócio e novo plano de pagamento para os seus credores. Então ela consegue ver dentro desse processo, considerando que está tudo suspenso, está tudo sendo organizado,
qual que é os próximos passos que ela vai ter para eventualmente melhorar o seu caixa, melhorar o seu faturamento, para fazer uma readequação de algum produto dentro da empresa que talvez não é tão rentável, trocar por algum outro, enquanto isso ela vai renegociando com seus credores o pagamento da sua dívida. E lá na frente ela consegue um deságio, consegue um maior prazo de carência, porque ela precisa somente de 50% de um modo geral, mais um, 50% mais um, que aceite essa proposta e todos os outros credores já vão ter que se submeter a isso. Eles serão como uma forma de ser dragado para dentro dessa proposta. Então isso é uma grande vantagem, que você não precisa negociar com exatamente todos os seus credores, mas apenas com aqueles que têm a maioria da sua dívida dentro da empresa em recuperação judicial. Doutor Carlos, indiscutivelmente o momento dessa pandemia está fazendo com que muitas empresas não tenham faturamento, elas têm dívidas, alguns negociam, outros não negociam, e a única forma delas sobreviver talvez seja a recuperação judicial. Na sua avaliação, essa afirmativa é real e vamos ter uma avalanche de processo, ou a possibilidade de uma avalanche de processo? Qual a sua avaliação? O que a gente vem entendendo, Cury, é que diante da falta de atitude do governo federal e do sistema bancário brasileiro, que a gente sabe que o dinheiro que não vai chegar na ponta do empresário, não vai ter outra saída para o empresário se não for o caminho da recuperação judicial. Ele vai tentar, nesse primeiro período, a gente está nesse período, eles estão tentando renegociar, e a gente sabe que o empresário é sério, eles estão tentando lá com seus fornecedores, com os seus trabalhistas, com os bancos, a renegociação, eles vão ganhar algum pequeno fôlego, mas lá na frente a gente sabe que não vai ter o crédito, então ele não vai ter outro caminho sem ser o pedido da recuperação judicial para ele poder se manter vivo. Sem isso, fatalmente, ou ele vai ter que fechar as portas, ou a justiça vai decretar a falência da empresa. Então, é o caminho para os empresários o pedido da recuperação judicial. Lembrando que também todos os seus débitos trabalhistas vão estar dentro desse pedido. Então ele vai conseguir resolver também o problema trabalhista dele durante esse período que ele vai estar em recuperação judicial. Nós vamos ter uma avalanche de processos ou de renegociações ocorrendo. Indiscutivelmente existem profissionais que não são especializados no tema. Qual é a grande vantagem de ter alguém especializado, que é o caso da DASA, no tema tratando de uma recuperação judicial, e o risco de quem não tem este profissional à disposição? Bom, primeiro que relacionado à avalanche que vai vir, nós acreditamos que vai ser no segundo semestre, óbvio, até porque nós já estamos próximos do fim do primeiro semestre. Mas hoje a gente verifica que, por conta de toda essa situação que está acontecendo, os bancos e alguns fornecedores já estão sendo suscetíveis a aceitarem algum acordo como carência, né, para que daqui 2, 3 meses se resolva isso, ou venha trazer esse problema para meses e resolver. E o que nós estamos vendo, na verdade, é que esse período de 1, 2, 3 meses que eventualmente está se conseguindo de carência para pagamento de uma dívida, ele não vai ser suficiente para o momento. Por quê? A partir de agosto, eventualmente, quando se voltar as empresas a realmente funcionar, elas não vão ter o mesmo faturamento que tinha antes da pandemia. Então, isso é um problema que lá na frente, com certeza, vai explodir o número de empresas precisando de ajuda. E a questão de você ter uma consultoria especializada em relação a isso é justamente alguém que saiba tratar do problema. Não é todo médico, por um exemplo aqui, que cuida de determinada parte do corpo. Então, por exemplo, um médico que tem ortopedista, ele vai ter sua especialidade e vai cuidar daquilo. Não adianta você ir tratar com ele um problema muito mais sério, que ele não vai te dar uma solução. Ele pode te dar uma indicação de alguma coisa, de um remédio ou outro, mas o especialista é aquele que vai tratar o seu problema na raiz, que vai te ajudar a solucionar o problema. Nós já estamos nesse mercado desde a fundação da lei, desde a promulgação da lei de 2005, então nós sabemos todos os cenários, nós atuamos com diversos segmentos da economia, isso nos dá uma bagagem de poder atacar o problema diretamente onde é.
Doutor Carlos, a grande pergunta é: a DASA opera São Paulo, a DASA opera Brasil, a DASA onde opera e como opera? Porque nós estamos falando com o Brasil nesse momento. Sim, nós temos escritório em várias partes do Brasil, então a gente opera pelo Brasil inteiro. Temos escritório em Manaus, em Goiânia, em Palmas, em Balsas, estamos espalhados pelo país para poder atender todos os empresários do Brasil. Independente do seu porte? Independente do porte, vamos atender todos que estão necessitando nesse momento difícil. E qual que é mesmo o e-mail para quem quiser fazer a pergunta graciosamente? No dasa@dasa.adv.br. Podem ligar, podem falar, é gratuita a orientação. Sim, sim. Né? Bem, nós vamos ter os mais variados ramos de atividade ligando. Todos podem ter recuperação judicial ou é só para alguma atividade? Não, todas as atividades podem fazer o pedido de recuperação judicial. Inclusive, um recente player que entrou de forma definitiva nesse jogo da recuperação judicial é, por exemplo, o produtor rural, que é aquele empresário do campo que plantava, que tinha uma atividade empresária. E até ano passado, final do ano passado, havia uma dúvida se de fato ele poderia ou não se beneficiar do pedido de recuperação judicial. E ano passado, por conta de uma decisão do STJ, ficou de uma forma mais pacífica que ele pode sim participar de um processo de recuperação judicial. Então, independe do segmento. Qualquer empresa de qualquer segmento, dependente do tamanho e do faturamento, pode sim se beneficiar da recuperação judicial. Doutor Carlos, o que acontece no dia seguinte do pedido de recuperação? A gente costuma dizer, Cury, que depois do pedido de recuperação judicial e ele sendo deferido, o empresário volta a dormir. Ou seja, ele sai daquele momento de turbulência que ele vivia numa zona cinzenta e começa a enxergar a sua empresa. Tendo em vista que ele teve que preparar o pedido de recuperação judicial, então ele já tem todos os números, ele sabe o que a empresa deve em todas as suas classes, ele já tem um mapa do caminho a percorrer pela frente. Então, a gente brinca no escritório que o empresário passa a dormir, porque ele começa a enxergar aonde está o problema e como ele vai sair do problema. Esse é o caminho do empresário no momento da crise. Não adianta, o empresário brasileiro, Cury, não foi treinado para resolver problema, ele foi treinado para o sucesso. Então, na hora que ele quer brigar e que ele quer peitar, o problema só aumenta, porque ele sempre foi preparado para o sucesso. Então, no momento que ele sente isso, ele tem que se valer de gente especializada para cuidar e resolver o problema. Eu pergunto para os dois, quais são as suas considerações finais? Que chegamos ao final do nosso tempo. Eu acho que a parte mais importante de tudo isso que a gente falou é que o empresário de fato se sinta seguro para a tomada dessa decisão. E para ele se sentir seguro, é fundamental que ele de fato procure um especialista para entender de recuperação judicial. A gente vê muitas matérias, o Dr. Google, né, que a gente costuma chamar, onde trata a recuperação judicial de qualquer maneira. A gente vê pessoas que muitas das vezes nunca nem fizeram uma recuperação judicial falando. Então, o importante é isso. Eu gostaria de dizer que para o empresário que não tarde em tomar a decisão, porque depois, quando a empresa secar o caixa, quando a empresa estiver praticamente morta, ele não tem mais recuperação judicial. Aí ele entra na ressuscitação, e isso é muito ruim. Ele querer deixar a recuperação judicial como a última medida está errado. Ele tem que preservar o caixa da companhia. Sem a preservação do caixa da companhia, ele não vai conseguir fazer a retomada da empresa. Então, o momento é agora. Não deixe a empresa ficar sem caixa. Use da ferramenta da recuperação judicial agora para poder resolver o problema lá na frente. Dr. Carlos Irizuki, Dr. Daniel Amaral, queremos agradecer muito a participação de vocês, o esclarecimento de vocês, e eu quero ressaltar que é a oportunidade para vocês se informarem a respeito da recuperação judicial com a finalidade única de manter empresas vivas, de manter a atividade econômica, de não quebrarmos o mercado interno, de termos atividade de geração de emprego e no futuro, com a retomada da arrecadação tributária e da volta ao crescimento econômico. Porque é muito mais barato manter a empresa viva do que tentar gerar novos postos de trabalho.
A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!